Olá, querido amigo! A lição desta semana está imperdível. Nós chegamos à lição 6, cujo título é A Leitura da Palavra. Nós prosseguimos aqui no nosso guia de Esdras e Neemias, lição 6. Vamos estudar o capítulo 8 do livro de Neemias. Ali conta uma história curtinha, mas uma história com muito significado, uma história que nos permite fazer muitas aplicações para o dia de hoje. Neemias retornou para Jerusalém em 444, Neemias começou ali a restauração dos muros, houve o episódio da semana passada que fala sobre os nobres que estavam explorando os mais pobres, Neemias repreendeu todo mundo, o muro foi concluído no prazo de 52 dias, as brechas foram concluídas, e agora o povo se reúne. Isso aqui é justamente a parte de domingo. O povo se reúne. Falando sobre os títulos, antes de iniciarmos domingo, eu gostaria de dizer que a sequência está perfeita aqui da lição. A lição vai seguindo a história de Neemias, capítulo 8, e eu destaco 3 tópicos que devem ser os 3 pontos principais dessa semana. Eu coloquei aqui na parte de segunda, ler, na parte de terça, explicar, e na parte de quinta, aplicar. Como assim, Tiago? Todo bom estudo, todo bom sermão, a explicação da lição, ela tem que ler a história, ler a palavra de Deus, explicar o que se passou e depois aplicar o conteúdo. E é justamente o que aconteceu aqui. O povo se reuniu, Esdras leu a palavra, os seus auxiliares, os demais líderes explicaram para o povo. E o povo procurou se adequar ao que eles leram. Faltou um ponto, que é o ponto que nós vamos fazer hoje, que é aplicar. Por que eles não aplicaram? Eles aplicaram ali de maneira literal o que aconteceu e nós vamos tirar lições morais para aplicar aí 2.500 anos depois, para os nossos dias. Então, domingo, o povo se reúne. E eu coloquei no subtítulo aqui. Por quê? Por que o povo se reuniu? Se você ler ali no verso 1 do capítulo 8, era chegado o tempo das festas. Tiago, que festas? As festas de outono. Havia as festas da primavera, que eram 4, e havia as festas de outono, que eram 3. Então nós temos aí a festa das trombetas no dia 1 do 7º mês. 7º mês é Tishri. Então no dia 1, festa das trombetas. Dia 10, festa da expiação. Dia 15, festa dos tabernáculos. Então o povo afluiu para Jerusalém para comemorar as festas. E o que aconteceu? Vamos aqui, já na metade do verso 1. E disseram a Esdras. Quem disse a Esdras? O povo. O que o povo disse a Esdras? Que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Verso 2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de todos os homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Então era a festa das trombetas. Leia Neemias 8, 1 e 2. Qual era a importância da palavra de Deus para o povo? O povo estava com sede da palavra de Deus. Em geral, o povo quer ouvir a Bíblia, o povo quer receber alimento sólido, o povo quer conhecimento, o povo quer profundidade. É isso que o povo quer. O povo não quer brincadeiras, piadas, entretenimento. As pessoas, elas têm muitos problemas na vida, elas precisam de uma solução, elas precisam de um bálsamo e nós só encontramos a verdadeira paz na palavra de Deus. Então o povo pediu, Esdras, traga a palavra de Deus e leia para a gente. Eu gostaria de ler Testemunhos para a Igreja, capítulo 7, página 71. Olha que interessante, isso aqui está no tema da lição dessa semana. Testemunhos 7, página 71. Uma única frase da Escritura é de muito mais valor do que 10.000 ideias e argumentos humanos. Quantas frases? Uma única frase,
uma única sentença das Escrituras é de muito mais valor do que 10.000 ideias ou argumentos humanos. Um único verso das Escrituras, ele é mais poderoso do que teorias antropológicas, do que ideias psicológicas, do que tantas filosofias que nós vemos. Uma única palavra. Então, qual é a importância da palavra de Deus? É a palavra que sai da boca de Deus. E o povo quer a Bíblia, viu? Olha, o povo pediu que Esdras trouxesse o livro da lei de Moisés. Que livro é esse? Será que é só os 10 mandamentos? Não, o livro da lei de Moisés é a Torá e ele pode ser entendido como os primeiros 5 livros da Bíblia ou ele pode ser ampliado, como muitos fazem também, como o Antigo Testamento. O que importa é que Esdras trouxe a Bíblia e leu para o povo. Querido professor, ancião, pastor, o povo quer alimento sólido, o povo quer a Bíblia. Hoje, a igreja cristã corre um perigo de trazer muito entretenimento, muitas brincadeiras, marketing, muita coisa e se esquece da Bíblia. Mas o povo quer a Bíblia. Eu tenho 3 crianças, todos eles nasceram querendo leite, depois foram criados com água de coco por necessidades nossas. Só que depois de um tempo eles não queriam mais água de coco, eles não queriam mais leite, eles queriam alimento sólido. Há uma transição, eles passaram a comer papinha, mas depois eles querem alimento sólido para se desenvolver. Não dá para se desenvolver, não dá para uma criança crescer só mamando água de coco ou só bebendo leite. Em um momento da vida, você cristão, você precisa de alimento sólido. Se nós, professores, pastores, anciãos, líderes, pregadores, não oferecermos alimento sólido para as pessoas, profecias, doutrinas, cronologia, as pessoas, os membros de igreja, serão constantes bebês espirituais. Então, o povo se reúne. Para que o povo se reúne? Para ouvir a palavra de Deus. O povo quer a Bíblia. Segunda-feira, lendo e ouvindo a lei. Então aqui ele traz a explicação que já comentamos, os 5 livros de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, e diz que Torá é melhor entendido como instrução, como ensino. Então Esdras foi ensinar o povo. Diz aqui também na parte de segunda que o conteúdo lido abrange a história do povo de Deus e revela especialmente a direção de Deus na vida do povo. É isso que significa as histórias da Bíblia. Nós aprendemos sobre Deus no trato de Deus para com o povo. Agora, leia Neemias 8:3, Deuteronômio 4:1, Josué, Salmo, Provérbios, Ezequiel, Mateus, várias passagens. Como devemos nos relacionar com a palavra de Deus? Qual é o detalhe? Veja aqui, Neemias 8:3. E leu no livro diante da praça que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia. E o povo estava ali, em pé, ajuntado como um só homem, desde a manhã até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha ouvidos atentos no livro da lei. Olha só, os que podiam entender. Quem mais estava ali, segunda parte de domingo, que nós pulamos? Os meninos e os estrangeiros. As crianças também podem entender a Bíblia. Não temos que dar só, aquela papinha diluída para as crianças. Não, dê profecia para as crianças, dê doutrina, dê estudos bíblicos. Eles podem entender. Eu tenho essa experiência com os meus filhos. Eles entendem, eles fazem perguntas sobre a Trindade. Eles fazem as perguntas sobre doutrina da salvação. Eles têm muita curiosidade e é na infância que temos que aproveitar o tempo. As crianças também podem entender. Então, a Bíblia foi lida para os que podiam entender. Todos nós podemos ler a Bíblia. O Espírito Santo vai nos ajudar com um pouquinho de esforço. Todos nós, existe a promessa, podemos entender a Bíblia. Depois, Deuteronômio capítulo 4. É dito que aquele que cumpre a lei possuirá a terra. Vamos avançar para Deuteronômio capítulo 6. Mas lembrando,
A promessa é para o que cumpre a lei, ok? Ah, Tiago, eu não cumpri a lei, eu sou pecador. Meu amigo, Jesus vai morrer, Jesus já morreu por você, Jesus está lá no santuário, vai pagar seus pecados, mas de agora em diante você tem que ser um novo homem. De agora em diante, se você errou, eu também não te condeno, vai, não peques mais, ok? Mudança de vida, ânimo. Agora Deuteronômio, capítulo 6. Atenção aqui, eu acho que por algum errinho tipográfico, os versos não ficaram corretos. Impressão minha, né? Então, Deuteronômio 6, eu acho que não é o verso 3 e 4, é o verso 6 a 9, porque é o verso que fala sobre as Escrituras. Então, eu vou ler o 6 a 9. Ó. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Essa palavra é viva, e essa palavra deve ser o nosso alimento. Da mesma maneira que Deus alimentou o seu povo com maná, Ele quer nos alimentar da palavra hoje. Você não faz 3 refeições por dia? Nós devemos então comer essa palavra constantemente, quando estamos assentados, quando estamos andando, quando estamos no ônibus, quando estamos dirigindo. Nós precisamos viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse deve ser o nosso assunto constante, a lei de Deus, as histórias do povo de Israel, as aplicações, as lições morais, os testemunhos para a igreja. Está aqui, ó. Testemunhos, volume 7, é dessa coleção que eu falo, a coleção de 9 volumes, a história do povo de Deus, a história da Igreja Adventista. Essa deve ser a nossa conversação sempre, todos os dias, com os seus filhos, quando eles acordam, quando eles estão comendo na mesa. Traga um assunto espiritual, pergunte sobre uma história, pergunte sobre as profecias. O meu filho aprendeu, ele memorizou, é claro, ele era muito novo, mas aos 3 anos ele já falava todos os reis de Daniel 2, de Daniel 7, os 4 generais de Alexandre o Grande. As crianças podem aprender, as crianças são mais capazes que nós adultos. Ensine constantemente a sua casa. Tiago, mas isso não é chato, não? Porque a gente fica falando de lei, esse negócio vai dar dor de cabeça, né? Deus é amor, a gente não tem que ficar só falando de lei. Veja agora Josué. Josué capítulo 1, eu acho que o autor quis dizer o verso 8, porque o verso 9 ele não está muito relacionado. Eu acho que houve um errinho tipográfico de digitação aí. Josué capítulo 1, verso 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. É para ficar pensando o quê? No livro da lei, é para ficar pensando nos mandamentos de Deus. Vi que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Salmo 119, verso 96. E você então fica pensando nas instruções de Deus, o que Ele nos mandou fazer, com que Ele nos mandou casar, como que Ele nos mandou vestir, que ordens alimentares Ele deu para o povo. Você vai pensar nas leis cerimoniais que nos ensinam preceitos morais hoje, e você vai ficar meditando nisso quando? De dia e de noite. A palavra de Deus é sempre a nossa meditação. Então aqui fica um conselho, irmãos. Nós precisamos pensar, olha, você já meditou no que você deve fazer ou não no sábado? Você já meditou como nós estamos criando a nossa família? Se por acaso estamos transgredindo algum preceito? É o que diz ali em Salmo, ó, medito na tua lei de dia e de noite. Sim, Deus, tua lei está no meu coração. Então, nós temos instruções nessa coleção aqui de livros, ó, Testemunhos para a Igreja, muitas instruções, instrução para o pastor, para a mulher do pastor, para o ancião, para os jovens, instrução para as crianças, informações sobre saúde, informações sobre dieta, informações sobre o vestuário, informações sobre música, informações sobre adoração, informações sobre tudo que você imaginar, até como construir uma casa, até como plantar uma árvore, o método do anjo, são todas as instruções. Por isso temos muito que meditar. São 9 volumes. Você já leu algum deles? Então aproveite para comprar essa coleção na Casa Publicadora e meditar na lei do Senhor, meditar na palavra de Deus. Há reformas a serem efetuadas. Não podemos perder essa oportunidade. Qual que é o problema que tem acontecido hoje? A palavra de Deus, a sua lei, as instruções não têm sido divulgadas ao povo. As pessoas vêm para a igreja sem conhecer muito a palavra de Deus. Agora o que diz lá em 2 Timóteo 4:2? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. As pessoas querem aprender a Bíblia e o
ministro, o professor da escola sabatina, o pastor, todos nós somos orientados por Paulo para pregar a palavra. Não é para pregar algo sobre a palavra, mas é para pregar o texto bíblico, como Neemias estava fazendo aqui. A autoridade do pregador decorre da autoridade da palavra de Deus. O pregador, ele prepara o sermão, mas a mensagem é de Deus. Nós não criamos a mensagem, nós não criamos a palavra já está criada. Nós só precisamos fazer igual Neemias, ler e explicar. Nós temos que ter cuidado em pregar a palavra e não as palavras dos homens. Nós não podemos substituir a Bíblia por anedotas, por piadas, por palestras de autoajuda. Muitas coisas na igreja cristã moderna estão entrando no lugar do púlpito e substituindo a palavra. O problema não é o púlpito, o problema não é a gravata, se você usa a gravata, se você não usa, o problema não é se a camiseta é de manga comprida, se a camiseta é de manga curta. A Bíblia não está falando disso, a Bíblia está falando que o problema é você não pregar a palavra. Então, pregue a palavra, pregue a Bíblia, explique a Bíblia, ok? E o coração das pessoas vai arder como ardeu o coração do povo. As Escrituras são suficientes. Nós não podemos pensar que para ter uma resposta positiva do povo, nós temos que inventar coisas, que planejar, que você até pode fazer com cuidado, programas. Você pode fazer ali coisas para atrair as pessoas para a Bíblia, com slides, com uma roupagem para a programação, mas nós não podemos substituir a Bíblia. As pessoas querem ouvir a Bíblia e a Bíblia é suficiente. A Bíblia sempre foi suficiente para chamar a atenção do seu povo. Tem 2000 anos, os discípulos e apóstolos pregaram a Bíblia e as pessoas se converteram naquele dia. Se nós formos substituir a Bíblia para ficar inventando outras coisas, para chamar a atenção das pessoas, para evangelizar, se nós acharmos que é a nossa criatividade, são palestras de autoajuda, são marketing, são psicologias, antropologias, para que o evangelismo seja efetivo, nós teremos de ter muita criatividade. Porque você inventa uma coisa e tem que inventar outra, e tem que inventar outra, mas a Bíblia é suficiente. O que Deus nos pediu é prega a palavra, e se você expor a Bíblia e meditar nela de dia e de noite, haverá com certeza uma resposta do povo, ok? Vamos para a parte de terça-feira, lendo e interpretando a palavra. Lê Neemias 8, 4 a 8, como foi feita a leitura da lei. Então nós vemos aqui que Esdras abriu o livro, subiu num púlpito de madeira que fizeram para ele, o povo se levantou, adoraram ao Senhor com o rosto em terra, e aí depois cita várias pessoas, os levitas, aí o final do verso 7, ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Verso 8, leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Qual era o problema do povo? Eles provavelmente perderam a fluência na língua hebraica, e o Novo e o Velho Testamento estava escrito em hebraico. Eles possivelmente falavam aramaico. É parecido, mas não é igual. Então, Esdras poderia ler e o povo talvez não entendesse. Outro problema era pessoas simples e letradas que tinham dificuldade de ouvir um texto um pouco mais rebuscado. Hoje nós temos a Bíblia na nossa língua materna, mas temos dificuldade porque não conhecemos os lugares onde as histórias se passaram, a época, quem veio antes de quem, a cronologia, e temos dificuldade de juntar aquilo tudo para entender no começo a história. Como vamos entender a profecia e depois a doutrina, a teologia sistemática, as aplicações, as lições morais? Precisamos entender a Bíblia. Querido professor, você precisa ler e ensinar. Esse é o método aqui de passar essa lição. Abra o capítulo 8 de Neemias, dê um verso para cada aluno, peça para eles lerem e vai explicando, vai comentando. Pai, é assim que você vai fazer o culto familiar com seus filhos. Pegue uma passagem lá, leia a história, pergunte o que eles entenderam, comente. Leia o livro de Provérbios e vá comentando o que você entendeu desse provérbio. Que lição nós podemos tirar aqui?
O culto a Deus se resume no estudo da palavra, na leitura e agora na explicação. Não adianta nada ler e as pessoas não entenderem. Esse também é o fundamento para a pregação expositiva. Tiago, o que é pregação expositiva? É a pregação que expõe o texto bíblico. É o que nós fazemos aqui na Escola Sabatina. Nós expomos o texto bíblico e às vezes insere, como estamos fazendo com o livro de Esdras e Neemias, capítulo 1, capítulo 2, segunda, terça, quarta. O povo tem necessidade de ouvir o texto, de entender o que foi lido e de receber a aplicação moral. Então vamos dar um exemplo aqui sobre ler o texto. Você já viu pessoas que sobem ao púlpito e leem o texto de maneira apressada? A pessoa atropela o texto. O texto é a parte mais importante do sermão. Se nós não temos texto, nós não temos pregação. Se nós não temos texto, nós não temos lição da Escola Sabatina, porque a lição é o estudo do texto bíblico dirigido, explicado, aplicado. Se você não tem um texto, você não tem um sermão. Você pode ter uma palestra de autoajuda, uma palestra de marketing, de psicologia, mas não é um sermão. Então, leia o texto. Isso vale para a Escola Sabatina. Nós batemos nessa tecla desde o primeiro vídeo aqui. Leia o texto com os alunos. A autoridade do professor decorre da autoridade que está no texto bíblico. A autoridade da mensagem não é o pensamento humano, porque uma frase das Escrituras vale mais do que 10.000 ideias ou pensamentos humanos. Então, leia o texto. Segunda parte, explicar o texto. Se você não explicar o que você leu, você não pregou. Acontece que muitos pregadores leem o texto, eles prosseguem no sermão, eles vão embora e eles nunca mais voltam para o texto e termina o sermão, você fala, muito interessante, legal, mas o que tem a ver com aquele texto que a pessoa leu? E aí você não entende o texto, ou às vezes o texto está rebuscado, há expressões ali que te geram dúvida. Então o sermão é a explicação do texto. Se você lê o texto, mas você não explicar, você também não pregou. Lembrando que o povo quer alimento sólido, o povo não quer ser um bebê espiritual, um bebê adulto espiritual que só se alimenta de alimento sólido. Por último, aplicar o texto. Pregar é unir o mundo bíblico, o mundo antigo, ao nosso mundo, ao mundo real. Na junção dos dois mundos você tira a lição. Na junção dos dois mundos você responde a pergunta, ok, então o que eu tenho que fazer? Eu descobri que Neemias saiu lá da Pérsia para construir um muro e foi difícil, etc. E daí? O que isso tem a ver com a minha vida? Então essa é a pregação expositiva que nós precisamos fazer, dar o alimento sólido, pregar a palavra de Deus, não apenas métodos de marqueteiro, palestras antropológicas, piadas, anedotas, entretenimento. O povo ri, o povo gosta, mas nós não precisamos pregar o que o povo gosta, mas o que o povo precisa, e o povo precisa é da palavra de Deus. A igreja, o sermão, a lição não deve ser um sermão, uma lição self-service, é para pregar a palavra. Ah, mas e aquelas partes ali sobre Dario, Artaxerxes, esses reis, né? Nós não vamos nos focar nisso. Mas por que não, irmãos? Toda palavra inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, né? Para a advertência, para várias coisas. 2 Timóteo 3,16, prega a palavra. 2 Timóteo 4,2. Então, precisamos entender a parte histórica, a parte profética, a parte sistemática e a parte devocional. Tiago, o que é a parte sistemática? É você pensar num sistema onde as várias engrenagens, as várias ideias da Bíblia, elas se reúnem para formar algo maior. Quando nós não expomos a Bíblia, e aí fica uma dica, você pegar e fazer Apocalipse, capítulo 1, 2, 3, mas não precisa ser só profecia, você pode pegar o livro de Hebreus, capítulo 1, capítulo 2, e explique, as pessoas têm dificuldade de entender o Novo Testamento, pegue o livro de Romanos, explique ali os reis, conte a história, pastores, anciãos, professores de escola sabatina, você pode fazer uma série todos os domingos, todas as quartas, vamos estudar aqui eventos finais, para quê? Para as pessoas entenderem o sistema. Às vezes nós contamos a parábola do filho pródigo, contamos uma coisa aqui, uma coisa ali, e temos dificuldade de entender um sistema chamado doutrina da salvação, doutrina da justificação, porque não fomos acostumados com o pensamento expositivo da Bíblia, onde eu reúno todas as informações sobre o assunto e eu faço todas essas informações se completarem em uma coisa só para formar uma doutrina, a teologia sistemática.
Acho que esgotamos aqui a ideia de terça-feira. Por último, tenho aqui Atos, capítulo 8, verso 26 e 38, a história do eunuco e de Filipe. Eu me lembro do meu tio Paulo Estábano pregando sobre isso. Ele gostava muito de pregar sobre esta passagem do eunuco ali no caminho, e aparece então Filipe e fala: você entende o que você lê? Ele fala: eu estou lendo o livro de Isaías, mas eu não entendo. E então Filipe sobe no carro e explica. E o que aconteceu? O eunuco foi batizado. Então veja aqui, ele não entendia e precisava de ajuda. Ponto 1. Ponto 2. Filipe explicou as Escrituras. Ponto 3. O eunuco entendeu e tomou a decisão e foi batizado. Nós não precisamos aqui ter uma pressão para o batismo. Nós precisamos ter uma pressão para explicar a Bíblia, para dar o estudo bíblico. O batismo é a obra do Espírito Santo. A decisão pelo batismo é decisão da pessoa e do Espírito Santo. Não está em nossas mãos escolher se uma pessoa vai ser batizada ou não, mas está em nossas mãos ir até a casa de alguém e explicar a Bíblia. Está em nossas mãos dar o estudo bíblico, explicar as doutrinas, explicar a palavra de Deus. Isso nós podemos controlar, e é interessante se nós tivéssemos meta de estudos bíblicos, meta de visitação, meta para que nós pudéssemos estudar a Bíblia com as pessoas. Seria fantástico. O resto é obra do Espírito Santo. Vamos agora para a parte de quarta-feira. A resposta do povo. Qual foi a resposta do povo quando, pergunta 6, Esdras leu a Bíblia? O que os líderes disseram? Não pranteeis nem choreis. Esse é um dia consagrado a Deus. Por que eles estavam pranteando e chorando? Porque quando eles leram a lei, eles perceberam a sua pecaminosidade. Eles não choraram porque tinha música especial, música de apelo, foi contada uma história tocante, foi utilizada alguma técnica de marketing, uma técnica de programação neurolinguística. Não foi isso. O que os fez chorar foi a leitura da palavra de Deus. Ao eles olharem para a lei e virem que a sua vida está contrária à lei, nós choramos, porque nós sabemos que somos dignos da condenação eterna. Sabemos que não somos dignos do céu e nós choramos porque a ira de Deus vai cair sobre nós. Mas a graça de Cristo se impõe. A graça de Cristo diz assim: eu também te perdoo. Eu não te condeno. Vá e não peques mais. Agora você vai se revestir de Cristo, você vai se revestir do novo homem, criado segundo a imagem de Deus. Olha que maravilha. Então, o povo deveria se alegrar. Mas por que o povo chorou? Porque estava próximo do dia do juízo, que era o dia 10. Eles estavam no dia 1, o dia 10 era o dia da expiação. E eles entenderam que o juízo de Deus os condenaria. O que eles tiveram que fazer? Pedir perdão para o passado, que não tem como você mudar o passado, mas tem como você mudar o futuro. Tem como você fazer escolhas diferentes. E foi isso que eles se fizeram. A preparação do coração para o dia do juízo. Apesar dos seus fracassos, eles podiam confiar no poder de Deus. Vamos para a parte de quinta-feira. E aqui está a aplicação. Lembra que eu falei sobre pregação expositiva ou lição da escola sabatina expositiva? Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Alegria no Senhor. Alegria em quê? Alegria em cumprir a lei. Eles choraram por quê? Porque a lei mostrou que eles estavam condenados. A lei mostrou a pecaminosidade do coração. Mas agora eles têm a oportunidade de fazer conforme a lei manda. E o que eles fizeram? Olha, nós lemos aqui que é comemorada uma festa chamada Festa dos Tabernáculos, onde o povo deve cortar ramos de árvores, fazer tendas e habitar nessas tendas durante 7 dias. E nós queremos fazer isso. E o povo fez uma grande reforma. Reforma com base em quê? Na palavra de Deus e na oração e no poder do Espírito Santo. É isso que produz a reforma. Eles choram, vão ao arrependimento e se reformam. E qual era o propósito de habitar em tendas durante 7 dias? Isso aqui está lá em Levítico 23. Vocês habitarão em tendas por 7 dias, para lembrar que Deus os sustentou no deserto e que os pais de vocês habitaram em tendas por 40 anos, em um lugar que homem algum jamais passou, em lugar que povo algum jamais sobreviveu, por lugares escabrosos, a mão de Deus guiou o povo em tendas até
a terra prometida. E havia uma tenda principal onde Deus falou: e me farão um tabernáculo, e me farão uma barraca, uma tenda, e eu habitarei no meio deles. Então, a festa dos tabernáculos, ela comemorava algo, ela lembrava algo. Todas as festas, elas comemoram um evento na história de Israel. Agora, as festas, elas também eram típicas, elas prefiguravam eventos. E qual é o evento prefigurado pela festa dos tabernáculos? A volta de Jesus. A volta de Jesus é o que simboliza a festa dos tabernáculos, quando ele virá até nós e nós habitaremos com ele, não em tendas separadas, mas numa só tenda. Apocalipse 21 nos diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. É isso aqui que a festa dos tabernáculos nos ensina. Quando Jesus voltar, nós moraremos numa mesma barraca. Aqui tabernáculo, a palavra grega nos diz tenda, barraca. Nós habitaremos debaixo da mesma barraca de Deus. E por isso Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. É isso que nós aprendemos ao ler a Bíblia. Nós aprendemos o trato de Deus na história passada e podemos nos acalentar com as promessas para a história futura da igreja. É por isso que nós precisamos ler a Bíblia. Você talvez diga: mas eu já conheço essas histórias, eu já conheço a história de Sansão, de Balaão, de Moisés, de Paulo, eu quero uma história que eu não conheço, eu quero novidade. Nós não precisamos de novidade, nós precisamos nos alimentar do maná vivo, do maná escondido da palavra de Deus. As histórias da Bíblia não são para nos entreter, para trazer coisas novas, mas para nos ensinar tesouros escondidos. Nós lemos as histórias não para conhecermos, já conhecemos, mas lemos para entender as lições que estão ali fora da superfície. A história de Abraão não é a história de um homem que queria ter um filho e que Deus pede para ele sacrificar um filho. Não, é a história de alguém que não confiou em Deus e Deus o provou para ver o tamanho de sua fé. E a história de Abraão ensina que nós também podemos ter fé. Nós também podemos vencer como Abraão. A história de José não é a história de um rapaz que foi expulso de casa e se deu bem na vida, não. É a história de que Deus nos acompanha e coloca a sua mão mesmo nos momentos mais difíceis de nossa vida. E por mais que estivermos no fundo do calabouço, mesmo na prisão, Deus tem planos grandiosos para nós e podemos manter a nossa pureza e santidade mesmo sob as piores circunstâncias. Essa é a história de José. A história de Sansão não é a história de um homem forte, um herói que matava os filisteus, é a história de um jovem que recebeu todos os talentos, que recebeu a palavra inspirada, mas rejeitou tudo isso, porém não foi abandonado por Deus. A história de Sansão é a história de um homem que prezava mais pelo que os seus olhos viam do que pelo que estava escrito na palavra de Deus, mas mesmo assim Deus não abandonou, e para que ele não se perdesse, Deus permitiu que os olhos de Sansão fossem arrancados, mas que a sua alma fosse salva. É assim que nós lemos e entendemos a Bíblia, é assim que precisamos dar razão da nossa fé, sempre como está escrito. E lembre-se, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.